Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso módulo sobre a farmacologia do sistema nervoso autônomo, nós veremos hoje a farmacologia das drogas simpatolíticas. Por drogas simpatolíticas, nós entendemos como sendo aquelas capazes de reduzir as ações resultantes da estimulação do sistema nervoso autônomo simpático. Assim, o objetivo da nossa aula de hoje é conhecer as propriedades farmacológicas das principais classes de drogas que diminuem os efeitos resultantes da ativação do simpático, pois só assim a gente vai ter o racional farmacológico que fundamenta o uso terapêutico dessas substâncias. É importante a leitura do capítulo do livro Hangendale, o nosso livro-texto de farmacologia, o capítulo sobre transmissão noradrenérgica, nas páginas 187 a 196. As drogas capazes de reduzir as ações resultantes da estimulação do simpático agem de acordo com dois grandes mecanismos de ação. Ou elas interferem na síntese ou estocagem do neurotransmissor noradrenalina, ou elas são antagonistas competitivos de cada um dos receptores adrenérgicos. Essa ilustração é de um neurônio pós-ganglionar simpático e uma ampliação das suas varicosidades terminais, onde nós podemos ver resumida aqui a síntese do neurotransmissor noradrenalina, a sua liberação na fenda sináptica e a ação da noradrenalina nos seus respectivos receptores no órgão-alvo. Portanto, as drogas de ação simpatolítica que nós veremos nessa aula ou interferem com a síntese do neurotransmissor ou com a sua estocagem nas vesículas de armazenamento. Porém, o maior uso terapêutico e, portanto, o maior número de drogas que nós veremos diz respeito aos antagonistas de cada um dos receptores adrenérgicos. Começaremos pelos antagonistas de adrenoceptores alfa. Essas drogas têm afinidade muito baixa por adrenoceptores beta, porém, inicialmente veremos aquelas que têm afinidades semelhantes por adrenoceptores alfa-1 e alfa-2. A relevância do conhecimento das propriedades farmacológicas destes antagonistas de adrenoceptores alfa vem do fato desses receptores estarem envolvidos em funções biológicas muito importantes reguladas pelas catecolaminas endógenas, especialmente a contração do músculo liso arterial e venoso, mas também a contração do músculo liso uterino, a facilitação da agregação plaquetária, a regulação do metabolismo, especialmente o metabolismo hepático, a supressão da descarga simpática no sistema nervoso central, também no sistema nervoso central, o aumento do tônus vagal e, perifericamente, de relevância nesta aula, a regulação da liberação de noradrenalina e acetilcolina na terminação nervosa após a ativação de receptores alfa-2 adrenérgicos. A primeira dessas drogas que veremos é a fenoxibenzamina. A fenoxibenzamina é uma beta-aloalquilamina que interage irreversivelmente com adrenoceptores alfa-1 ou alfa-2 adrenérgico, apesar dela mostrar uma pequena seletividade por adrenoceptores alfa-1, que na verdade só pode ser vista in vitro, quando as condições de incubação da fenoxibenzamina podem ser bem controladas. Já em vivo,
especialmente em razão da falta de controle do tempo durante o qual a fenoxibenzamina ficará em contato com seus sistemas receptores, a fenoxibenzamina acaba agindo como um antagonista competitivo irreversível tanto de adrenoceptores alfa-1 quanto de adrenoceptores alfa-2 adrenérgicos. Os principais efeitos da fenoxibenzamina eles estão relacionados ao bloqueio de receptores alfa-1 e alfa-2 adrenérgicos na musculatura lisa vascular e não vascular. O uso terapêutico da fenoxibenzamina é bastante restrito ao tratamento do feocromocitoma. O feocromocitoma é um tumor da medula da glândula adrenal e de alguns neurônios simpáticos, o que acaba elevando de forma significativa os níveis circulantes de catecolaminas e bem como os níveis de catecolaminas na fenda sináptica. Daí vem a razão, o interesse nesse antagonismo competitivo irreversível que a fenoxibenzamina exibe tanto em receptores alfa-1 quanto alfa-2 adrenérgicos, pois dessa forma esse bloqueio ou este antagonismo intenso desses receptores impede as grandes flutuações na pressão arterial, especialmente os picos de pressão arterial elevados que são observados durante ou no feocromocitoma. A fenoxibenzamina não é uma substância útil no tratamento da hipertensão arterial, por exemplo, em razão da severa hipotensão postural que ela causa e da taquicardia. A taquicardia, nós veremos mais adiante quais são os fundamentos da taquicardia causada pela fenoxibenzamina e por outros antagonistas de adrenoceptores alfa. Veremos agora quais são os fundamentos dessa severa hipotensão postural que a fenoxibenzamina é capaz de causar. A hipotensão postural ou hipotensão ortostática é uma forma de pressão arterial baixa que se manifesta quando nos levantamos da posição sentada ou da posição deitada. Esta pintura do século XVIII ela ilustra muito bem esse episódio de hipotensão postural que acometeu esta senhorita, que estava há algum tempo atrás sentada há bastante tempo jogando baralho e ao se levantar teve uma síncope e está sendo amparada aqui por essas pessoas. Quando permanecemos na posição sentada ou na posição supina, a própria força da gravidade faz com que o sangue fique represado em alguns membros, de forma que, quando alteramos nossa postura para a posição em pé, seja necessário uma vasoconstrição reflexa a essa alteração de postura para que o sangue seja desrepresado. Essa vasoconstrição reflexa, em resposta à alteração de postura, é disparada por baroreceptores presentes no seio carotídeo e no corpo da aorta, os quais ativam centros vasomotores no sistema nervoso central, que por sua vez aumentam a atividade do sistema nervoso autônomo simpático. O sistema nervoso autônomo simpático, uma vez ativado, libera noradrenalina de suas terminações nervosas que inervam o músculo liso vascular. Essa noradrenalina interage com receptores alfa-1 adrenérgicos, os quais são acoplados a uma proteína G, GQ, por instância, e que tem como consequência a elevação nas concentrações de cálcio intracelular, promovendo a vasoconstrição. Assim, quando um antagonista de receptores alfa-adrenérgicos está presente, grande parte dessa vasoconstrição mediada pelo sistema nervoso simpático é perdida, acentuando a hipotensão postural.
outros dois antagonistas competitivos de receptores alfa-1 e alfa-2 adrenérgicos são a tolazolina e a fentolamina. Tanto a tolazolina quanto a fentolamina pertencem ao grupo químico das imidazolinas, em razão deste anel imidazol em sua estrutura. Diferente da fenoxibenzamina, a fentolamina e a tolazolina interagem de maneira reversível com adrenoceptores alfa-1 e alfa-2 adrenérgicos e apresentam efeitos cardiovasculares bastante semelhantes aos da fenoxibenzamina. Dentre os limitantes no uso da fentolamina e da tolazolina como drogas antihipertensivas, estão a hipotensão postural, que a gente já viu o mecanismo, a taquicardia, que nós veremos daqui a pouco, as explicações para a taquicardia disparada por esses antagonistas de receptores alfa-1 e alfa-2 adrenérgicos, algo bastante comum observado com essas drogas é a síncope, o desmaio, conhecido como fenômeno de primeira dose. Dentre os usos terapêuticos dessas drogas, elas já foram muito mais usadas como antihipertensivos do que hoje em dia. Basicamente, há drogas muito melhores antihipertensivas do que elas. A tolazolina é usada com relativo sucesso para o tratamento da hipertensão pulmonar em recém-nascidos e a fentolamina para o tratamento da disfunção erétil masculina, especialmente naqueles indivíduos que não toleram os efeitos indesejados dos inibidores da fosfodiesterase, como o sildenafil. Veremos o que fundamenta o uso da fentolamina no tratamento da disfunção erétil masculina no próximo diapositivo. A ereção se dá quando nervos nitrérgicos que inervam vasos e a musculatura lisa do corpo cavernoso, bem como células endoteliais, liberam óxido nítrico, o qual, por sua vez, ativa uma enzima solúvel no citoplasma chamada guanilato ciclase, que converte GTP em GMP cíclico. Esse GMP cíclico, por sua vez, ativa algumas proteínas quinases que fosforilam substratos intracelulares, tendo como consequência final o relaxamento da musculatura lisa vascular e do corpo cavernoso peniano. Assim, com a dilatação da artéria cavernosa, há o engurgitamento de sangue no corpo cavernoso e o pênis toma o estado de ereção. Por outro lado, a detumescência é atingida quando a noradrenalina liberada pelo sistema nervoso simpático contrai a musculatura lisa do corpo cavernoso através da ativação de receptores alfa-1 adrenérgicos. Dessa forma, a fentolamina acaba sendo uma alternativa conveniente para o tratamento da disfunção erétil masculina, quando os inibidores da fosfodiesterase, as drogas mais comumente usadas, não são bem toleradas ou são ineficazes em alguns indivíduos. Nós veremos em outras aulas que estes inibidores de fosfodiesterase, como o sildenafil, o princípio ativo do Viagra, por exemplo, inibe uma dessas isoformas da fosfodiesterase, aumentando as concentrações intracelulares de AMP cíclico e favorecendo dessa forma o estado de relaxamento da célula de músculo liso vascular e do corpo cavernoso. Uma vez que nós já vimos as características daquelas drogas que se comportam como antagonistas competitivos não seletivos de receptores alfa, veremos agora as características de alguns compostos que se comportam como antagonistas competitivos seletivos de adrenoceptores alfa-1 adrenérgicos. E começaremos pelo prazossim e o terazossim.
Ambas essas moléculas são conhecidas como piperazinilquinazolinas ou derivados piperazinilquinazolínicos por compartilharem essa estrutura comum em suas moléculas. Tanto o prazossim quanto o terazossim têm afinidades cerca de 100 a 1000 vezes maiores por adrenoceptores alfa-1 do que por adrenoceptores alfa-2 adrenérgicos. Uma vez que o sistema nervoso autônomo simpático controla de forma muito próxima a função do sistema cardiovascular, veremos que os principais efeitos do prazossim e do terazossim resultam do antagonismo de adrenoceptores alfa-1 em arteríolas e vênulas, isto é, impedem a vasoconstrição mediada pelo simpático. Tanto o prazossim quanto o terazossim não apresentam efeitos cardíacos indesejáveis, uma taquicardia tão intensa quanto aquelas observadas com a fenoxibenzamina, fentolamina e tolazolina. Porém, ainda é observado, ou a hipotensão postural ainda é uma característica observada tanto com o prazossim quanto com o terazossim. Os principais usos terapêuticos dessas drogas são como antihipertensivos, e o prazossim é o principal representante dessa classe de drogas que tem efeitos antihipertensivos por antagonizar adrenoceptores alfa-1 na musculatura lisa vascular, mas veremos mais adiante que o principal uso terapêutico dessa classe de drogas que são antagonistas competitivos seletivos de adrenoceptores alfa-1 é para tratar os sintomas da hipertrofia prostática. E veremos mais adiante algumas drogas que são adequadas para esse propósito. Veremos agora quais são os fundamentos da taquicardia bem mais intensa observada com fenoxibenzamina, tolazolina e fentolamina do que aquela taquicardia observada com prazossim e terazossim. Esta é uma ilustração de uma varicosidade simpática que pode inervar o músculo liso vascular, onde predominam receptores alfa-1 adrenérgicos, ou um miócito cardíaco, onde predominam receptores beta-1 adrenérgicos. Assim, quando um potencial de ação atinge a terminação nervosa, noradrenalina é liberada e essa noradrenalina ativa receptores alfa-1 adrenérgicos no músculo liso vascular, promovendo a vasoconstrição. Já no músculo cardíaco, a noradrenalina liberada ativa receptores beta-1 adrenérgicos, que por sua vez aumentam a contratilidade cardíaca, tanto a força quanto a frequência de contração do músculo cardíaco. Ao mesmo tempo em que essa noradrenalina no coração ativa receptores beta-1 adrenérgicos e nos vasos ativa receptores alfa-1 adrenérgicos, há também a ativação destes receptores alfa-2 adrenérgicos pré-sinápticos que exercem a modulação negativa na liberação de mais neurotransmissor. Quando a fentolamina é usada ou era usada com um propósito antihipertensivo, isto é, antagonizar receptores alfa-1 adrenérgicos presentes no músculo liso vascular, a fentolamina, por não discriminar receptores alfa-1 de alfa-2 adrenérgicos, também antagoniza receptores alfa-2 adrenérgicos, não permitindo que haja a modulação negativa na liberação de noradrenalina. Portanto, quando na presença de fentolamina, a liberação do neurotransmissor é aumentada, e isso se manifesta na forma de taquicardia, um efeito indesejado da fentolamina. Por outro lado, se o propósito na utilização do prazossim é o propósito antihipertensivo,
o Prazosin, por se comportar como um antagonista seletivo de receptores alfa-1 adrenérgicos presentes no músculo liso vascular, impede a vasoconstrição produzida pela noradrenalina, ao mesmo tempo que permite que a noradrenalina liberada ative receptores alfa-2 adrenérgicos pré-sinápticos, mantendo o tônus negativo na liberação de mais neurotransmissor. Portanto, a liberação aumentada de noradrenalina observada com a fentolamina não é encontrada com o Prazosin, o que justifica a taquicardia praticamente ausente ou menos intensa quando do uso do Prazosin versus as outras drogas que não discriminam receptores alfa-2 de alfa-1 adrenérgicos. O principal uso terapêutico dos antagonistas de adrenoceptores alfa-1 na atualidade é no tratamento dos sintomas da hipertrofia prostática. Dentre os antagonistas de receptores alfa-1 adrenérgicos úteis para o tratamento desses sintomas da hipertrofia prostática estão alfuzosin, doxazocin, terazosin e mais particularmente o tansulozin ou Flomax, um nome bastante sugestivo. Este nome é bastante sugestivo porque com a idade, uma vez que a próstata é um tecido andrógeno dependente, com o envelhecimento, a próstata continua aumentando e esse enlargamento da próstata acaba exercendo uma pressão dinâmica sobre a uretra, causando dificuldade de micção e o impedimento do esvaziamento completo da bexiga, o que acaba aumentando a incidência de infecções urinárias. A musculatura lisa trabecular da glândula prostática contém adrenoceptores alfa-1, que, quando ativados, levam à contração dessa musculatura lisa. Portanto, um antagonista de adrenoceptores alfa-1, ao impedir os efeitos da estimulação simpática, relaxam a musculatura lisa prostática, aliviam essa pressão dinâmica que a próstata exerce sobre a uretra e, além disso, também relaxam a musculatura lisa da uretra, que contém adrenoceptores alfa-1 da mesma forma. Todas essas drogas são, algumas delas, derivados piperazinil-quinazolínicos também, exibem afinidades relativamente semelhantes pelos 3 subtipos de receptores alfa-1 adrenérgicos, ou seja, o subtipo alfa-1A, alfa-1B e o alfa-1D. Apesar de que na próstata, na musculatura lisa da próstata, predominam receptores do subtipo alfa-1A. A maior preocupação no uso dessas drogas para o tratamento dos sintomas da hipertrofia prostática ainda é a hipotensão postural, especialmente pela faixa etária dos indivíduos que vão ser tratados com essas drogas. Isso porque a hipotensão postural que os antagonistas de adrenoceptores alfa-1 causam aumentam o risco de quedas ou acidentes exatamente por causa desse efeito hipotensivo. Outros efeitos que são comuns com essas drogas, quando usadas com esse propósito de alívio dos sintomas da hipertrofia prostática, estão a congestão nasal, por antagonizar os receptores alfa-1 adrenérgicos presentes no músculo liso dos vasos que irrigam a mucosa nasal, a tontura, muito relacionada com a hipotensão postural, e a sonolência, que ocorre em razão dessas drogas atravessarem a barreira hematoencefálica e de vias noradrenérgicas no sistema nervoso central participarem do nosso estado de vigília.
Essas drogas também são conhecidas por produzirem a ejaculação seca ou a falta de ejaculação, a anejaculação. Isto porque estes mesmos receptores alfa-1A adrenérgicos que predominam na musculatura lisa da próstata também estão presentes no músculo liso de vários órgãos da genitália acessória masculina, tais como ducto deferente, vesículas seminais, a cauda do epidídimo, e a contração desses órgãos em resposta à ativação simpática é importante no disparo do reflexo ejaculatório. Então, quando estes receptores alfa-1A adrenérgicos estão antagonizados, é esperado que o volume do ejaculado seja bastante reduzido, uma vez que esses órgãos que participam do processo de ejaculação vão ter as suas contrações bastante reduzidas. Veremos agora algumas propriedades farmacológicas dos antagonistas seletivos de adrenoceptores alfa-2. Dentre eles, eu selecionei a ioimbina e a raucina. Ambas essas substâncias são indóis, são substâncias de ocorrência natural. Aqui a estrutura da ioimbina, primeiramente identificadas nos extratos de uma planta indiana chamada Pausinistalia iorimbi. Tanto a ioimbina quanto a raucina são antagonistas competitivos reversíveis que têm afinidade cerca de 100 a 300 vezes maior por adrenoceptores alfa-2 do que por adrenoceptores alfa-1. Atualmente, tanto a ioimbina quanto a raucina, bem como os demais antagonistas seletivos de adrenoceptores alfa-2 adrenérgicos, têm uma importância especialmente experimental. Apesar de que é muito provável que alguns de nós, já tenham ouvido dizer de um suposto efeito afrodisíaco da ioimbina. Há suspeitas de que esse efeito afrodisíaco da ioimbina está relacionada à sua perda de seletividade em vivo, isto é, em vivo ela potencialmente antagonizaria adrenoceptores alfa-1 também, presentes no corpo cavernoso, e ao antagonizar esses receptores alfa-1 no corpo cavernoso, favorece a ereção. Atualmente, vários suplementos alimentares ditos queimadores de gordura, popularmente conhecidos como queimadores de gordura, contêm de forma declarada extratos dessa planta indiana, Pausinistalia iorimbi, ou até mesmo vários suplementos alimentares contêm de forma não declarada a própria ioimbina. O racional farmacológico para a inclusão do extrato de iorimbi, portanto, a ioimbina de ocorrência natural, ou a própria ioimbina de forma pura nesses extratos, nesses suplementos alimentares queimadores de gordura, esse racional farmacológico é bastante lógico. Essa ilustração é de um adipócito humano, onde nós podemos ver aqui na membrana plasmática deste adipócito humano tanto receptores beta-adrenérgicos quanto receptores alfa-2 adrenérgicos. Na verdade, predominam na membrana plasmática desses adipócitos receptores beta-2 e beta-3 adrenérgicos, que são acoplados a uma proteína GS, e quando esses receptores são ativados pela adrenalina circulante ou pela noradrenalina proveniente do simpático, a ativação da adenililciclase, aumento das concentrações intracelulares de AMP cíclico, ativação da proteína quinase A e disparo de uma via de sinalização intracelular que culmina na lipólise. Por outro lado,
quando a adrenalina e a noradrenalina ativam receptores alfa-2 adrenérgicos presentes na membrana plasmática desse adipócito, há ativação da proteína GI e, consequentemente, uma redução da formação de AMP cíclico, uma redução na ativação da proteína quinase A e um menor efeito lipolítico. Portanto, a inclusão, seja do extrato ou de ioimbina nesses suplementos queimadores de gordura, se fundamenta no antagonismo destes receptores alfa-2 adrenérgicos, aumentando a sinalização lipolítica disparada pela adrenalina circulante ou pela noradrenalina proveniente da ativação simpática. A quarta classe de compostos com atividade simpatolítica que veremos é aquela dos antagonistas de adrenoceptores beta, ou seja, drogas que se comportam como antagonistas competitivos de receptores beta-adrenérgicos, mas têm muito pouca afinidade por receptores alfa-1 ou alfa-2 adrenérgicos. Estes antagonistas de adrenoceptores beta são popularmente conhecidos como beta-bloqueadores. E como nós já pudemos observar neste momento dessa aula, dado o controle bastante próximo que o simpático exerce sobre a função cardiovascular, nós vamos analisar os efeitos destes antagonistas de adrenoceptores beta, exatamente priorizando a compreensão destes efeitos no sistema cardiovascular. Uma vez que esses receptores beta-adrenérgicos, mais precisamente os receptores beta-1 adrenérgicos, predominam no coração, seja no tecido marca-passo, ou seja no miócito contrátil, receptores beta-1 adrenérgicos predominam e, quando ativados, eles levam ao aumento da frequência cardíaca e um aumento da contratividade cardíaca. Assim, os antagonistas de receptores beta-adrenérgicos, ou popularmente os beta-bloqueadores, são uma das classes de drogas mais prescritas na atualidade para o tratamento de várias disfunções cardiovasculares, como a hipertensão arterial, a isquemia cardíaca e alguns tipos de arritmias. Apesar de nós conhecermos antagonistas seletivos de receptores beta-1, beta-2 e beta-3 adrenérgicos, apenas aqueles que apresentam seletividade para receptores beta-1 adrenérgicos, ou os mais antigos, ditos não seletivos, isto é, que antagonizam vários receptores beta-adrenérgicos, têm utilidade terapêutica. Não há utilidade terapêutica para antagonistas de receptores beta-2, isto é, utilidades ainda conhecidas, tampouco para antagonistas seletivos de receptores beta-3 adrenérgicos. Assim, somente os antagonistas seletivos beta-1 e os não seletivos têm utilidade terapêutica. A principal propriedade farmacológica dessa classe de drogas que eu destaco para vocês vem da sua ação antihipertensiva. O efeito antihipertensivo dos beta-bloqueadores resulta de uma combinação de efeitos tanto no coração, ao antagonizar receptores beta-1 adrenérgicos, causando redução de débito cardíaco, isto é, reduz força e frequência de contração, bem como redução da liberação de renina pelas células justaglomerulares do rim, e um suposto antagonismo de receptores beta-2 adrenérgicos presentes na membrana pré-sináptica que teriam um papel facilitador na liberação de noradrenalina. Esses três mecanismos de ação que levam ou que explicam a atividade antihipertensiva
dos beta-bloqueadores nós veremos em maior detalhes no diapositivo seguinte. Como mencionado no diapositivo anterior, o efeito antihipertensivo dos beta-bloqueadores resulta de mecanismos múltiplos. O primeiro desses mecanismos que eu cito para vocês é o antagonismo de receptores beta-1 adrenérgicos, seja no tecido marcapasso cardíaco, no tecido de condução cardíaca, e também no próprio miócito cardíaco, reduzindo a força e a frequência de contração do coração e, portanto, reduzindo o débito cardíaco. Adicionalmente, os beta-bloqueadores também diminuem a liberação de renina pelas células justaglomerulares do rim. A renina é liberada em decorrência da ativação simpática pelas células justaglomerulares do rim, quando essa noradrenalina liberada pelo simpático ou adrenalina circulante ativa receptores beta-1 adrenérgicos nessas células. Assim, o antagonismo desses receptores beta-1 adrenérgicos nas células justaglomerulares do rim diminui a liberação de renina e, portanto, há uma menor conversão de angiotensinogênio em angiotensina 1, consequentemente, uma menor formação de angiotensina 2 e, assim, a redução da liberação de renina leva à diminuição de um tônus vasoconstritor produzido pela angiotensina 2, contribuindo dessa forma para a redução da resistência vascular periférica, que, somada à redução do débito cardíaco, justificam os efeitos antihipertensivos dos beta-bloqueadores. Há ainda a proposição da existência de receptores beta-2 adrenérgicos localizados na membrana das terminações nervosas dos neurônios pós-ganglionares simpáticos. Estes receptores beta-2 adrenérgicos potencialmente agiriam de forma contrária à forma com a qual os receptores alfa-2 adrenérgicos agem, diminuindo a liberação de noradrenalina, uma vez que esses receptores beta-2 adrenérgicos são acoplados à proteína GS, enquanto que os alfa-2 adrenérgicos são acoplados à proteína GI. Assim, ao antagonizar o receptor beta-2 adrenérgico pré-sináptico, perde-se a facilitação na liberação de noradrenalina. Ao mesmo tempo, também se acredita que o antagonismo de receptores beta-1 adrenérgicos no sistema nervoso central tenha algum papel na redução do tônus simpático, observado com alguns beta-bloqueadores que atravessam a barreira hematoencefálica. Já é bastante previsível para nós que os beta-bloqueadores não seletivos de receptores beta-adrenérgicos, isto é, aquelas drogas que antagonizam com igual afinidade todos os receptores beta-adrenérgicos, terão efeitos importantes nos brônquios, uma vez que receptores beta-2 adrenérgicos são importantes na musculatura lisa dos brônquios, promovendo o relaxamento dessa musculatura lisa. Portanto, um beta-bloqueador impede esse tônus broncodilatador e é potencialmente um complicador em indivíduos asmáticos ou que tenham qualquer outra doença pulmonar obstrutiva, seja aguda ou crônica, bem como também é previsível para a gente que os beta-bloqueadores terão efeitos metabólicos importantes, né?
Basta que a gente se lembre que as catecolaminas, né, em outras palavras, a noradrenalina liberada pelo simpático, a adrenalina liberada pela medula da glândula adrenal, em resposta ao jejum, promovem a glicogenólise no fígado e mobilizam glicose em resposta à hipoglicemia. Assim, também é previsível para a gente, né, que os antagonistas não seletivos de receptores beta vão diminuir esses efeitos calorigênicos das catecolaminas. Né? Bom, mencionando especificamente alguns beta-bloqueadores não seletivos, isto é, antagonistas de receptores beta-adrenérgicos que apresentam afinidades semelhantes pelos receptores beta-1, beta-2 e beta-3, nós temos que começar pelo propranolol. O propranolol é considerado o protótipo dos beta-bloqueadores por ter sido o primeiro bloqueador de sucesso clínico. O desenvolvimento do propranolol rendeu para o farmacologista britânico que desenvolveu essa droga, o Sir James Black, um prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. Não apenas pelo fato dele ter criado uma droga que melhorou a qualidade de vida de milhares de pessoas a partir do momento que ela passou a ser usada como antihipertensivo, né, e até mesmo salvou milhões de vidas, mas esse prêmio Nobel foi conferido para ele especialmente pela estratégia que ele empregou no desenvolvimento, isso na década de 60, a estratégia que ele empregou no desenvolvimento dessas moléculas. Peço que vocês olhem para a estrutura do propranolol e procurem alguma semelhança química com algumas outras estruturas que nós já vimos. Vai lá a dica. Olhem para a estrutura da noradrenalina e da adrenalina para chegar a essa resposta. Bom, dentre outros antagonistas não seletivos de adrenoceptores beta, além do protótipo propranolol, há vários outros, algumas dezenas, na verdade, de beta-bloqueadores não seletivos, mas que eu destaco aqui o nadolol, o pindolol e especialmente o timolol no diapositivo posterior, que são substâncias que apresentam afinidades bastante parecida por adrenoceptores beta-1 e beta-2. Em geral, essas moléculas são bastante lipofílicas. E isso tem uma repercussão importante no uso oftálmico, especialmente do timolol, que vai ser descrito no diapositivo seguinte. Um uso bastante comum dos beta-bloqueadores na redução da pressão intraocular no glaucoma. Apesar de atualmente não serem as drogas de primeira escolha, em razão da sua segurança e do custo bastante baixo, o timolol, um beta-bloqueador não seletivo de adrenoceptores beta-1 e beta-2, ainda é bastante utilizado com o propósito de redução da pressão intraocular, uma vez que a produção de humor aquoso pelo epitélio do processo ciliar ou do corpo ciliar, esta produção de humor aquoso é aumentada pela adrenalina e noradrenalina liberadas pelo simpático. Isto porque a ativação destes receptores beta-adrenérgicos nas células epiteliais do corpo ciliar levam ao aumento da produção de AMP cíclico, e essa produção aumentada de AMP cíclico, de alguma forma ainda não muito esclarecida, aumenta a produção de humor aquoso por essas células epiteliais. Portanto, o uso de um beta-bloqueador barato e bastante ou relativamente seguro é uma opção bastante utilizada
no tratamento do glaucoma. A distribuição diferencial dos subtipos de adrenoceptores beta no músculo liso dos brônquios e no coração, isto é, adrenoceptores beta 2 predominando no músculo liso, seja dos brônquios ou até mesmo no músculo liso vascular, enquanto que adrenoceptores beta 1 adrenérgicos predominam no coração, é o racional farmacológico que dá suporte à ideia de que antagonistas seletivos de adrenoceptores beta 1 são drogas mais bem toleradas por indivíduos que apresentem algum tipo de broncoespasmo ou doença pulmonar obstrutiva crônica, algum distúrbio metabólico como diabetes ou algum tipo de doença vascular periférica. Isto porque os antagonistas seletivos de adrenoceptores beta 1 têm seus efeitos antihipertensivos ao mesmo tempo em que os adrenoceptores beta 2 que levam ao relaxamento do broncoespasmo ou que são ativados em resposta ao jejum na mobilização de glicose ou que têm um papel, esses adrenoceptores beta 2, no relaxamento do músculo liso vascular, especialmente daqueles vasos que irrigam a musculatura esquelética, esses receptores estarão poupados e, portanto, serão bem mais tolerados do que os antagonistas não seletivos de adrenoceptores beta. Dentre os principais beta-bloqueadores que apresentam seletividade para adrenoceptores beta 1 estão metoprolol, atenolol, esmolol, acebutolol e pelo menos mais uma outra dezena de substâncias são conhecidas que apresentam seletividade por esse subtipo de adrenoceptor beta. O carvedilol é um dos representantes que eu selecionei para ilustrar os beta-bloqueadores de terceira geração, que são beta-bloqueadores que, além de antagonizar o receptor beta-adrenérgico, apresentam algum outro mecanismo de ação adicional. O carvedilol, por exemplo, é um antagonista de receptores beta 1, beta 2 adrenérgicos e alfa 1 adrenérgicos, bastante utilizado no tratamento da hipertensão arterial, uma vez que o antagonismo de adrenoceptores beta 1 no coração diminui o débito cardíaco, enquanto que o antagonismo de adrenoceptores alfa 1 no músculo liso dos vasos reduz a resistência vascular periférica. É interessante notar que o carvedilol usado numa mistura, é usado na forma de uma mistura racêmica, isto é, composta por seus enantiômeros destrógero e levógeros, enquanto que o isômero levógero do carvedilol apresenta afinidade semelhante por adrenoceptores beta, beta 1 e beta 2 e alfa 1 adrenérgicos, enquanto que o isômero destrógero do carvedilol apresenta afinidade cerca de 100 vezes maior por receptores alfa 1 do que pelos receptores beta adrenérgicos. Veremos nesses diapositivos finais alguns outros agentes simpatolíticos. Esses outros agentes simpatolíticos que veremos, eles não têm afinidade por receptores adrenérgicos. Esses outros agentes simpatolíticos interferem com a síntese do neurotransmissor ou com a armazenagem deste neurotransmissor em suas vesículas.
A primeira desses outros agentes simpatolíticos que veremos é a reserpina, um alcaloide de ocorrência natural numa planta de nome Rauwolfia serpentia. E a reserpina exerce esse efeito simpatolítico, pois ela inibe o transportador vesicular de monoaminas. Aqui nessa ilustração de uma terminação nervosa simpática, nós podemos ver resumidamente a síntese do neurotransmissor noradrenalina a partir da captação ativa do aminoácido tirosina, a conversão da tirosina em dopa, a dopa sendo convertida em dopamina, e a dopamina é transportada do citoplasma para dentro da vesícula de armazenagem por um transportador vesicular de monoaminas. Apenas dentro da vesícula de armazenagem é que a dopamina é convertida finalmente em noradrenalina. O efeito simpatolítico da reserpina vem do fato dela inibir o transportador vesicular de monoaminas, causando uma depressão dos estoques de catecolaminas. Por depressão, nós podemos entender como um esgotamento gradual daquela noradrenalina que já foi formada e foi sendo liberada a partir do momento em que o transportador vesicular de monoaminas é inibido, a dopamina no citoplasma é degradada pela monoaminooxidase que se encontra na membrana da mitocôndria. A reserpina apresenta uma lipossolubilidade suficiente para permitir que ela seja ou que ela permeie a membrana plasmática e iniba o transportador vesicular de monoaminas. O uso terapêutico da reserpina é bastante limitado àqueles tratamentos da hipertensão quando outros agentes antihipertensivos não se mostraram eficazes. Além disso, a reserpina também acessa a barreira hematoencefálica e causa a depressão de não apenas noradrenalina no sistema nervoso central, bem como a depressão de dopamina em neurônios dopaminérgicos e de serotonina em neurônios serotonérgicos, uma vez que o transporte desses outros dois neurotransmissores, a dopamina e a serotonina, também depende do transportador vesicular de monoaminas. O segundo agente simpatolítico que veremos, que não exibe afinidade significativa por receptores adrenérgicos, é a alfa-metil-dopa. A alfa-metil-dopa é um substrato na síntese de catecolaminas, substituindo a dopa endógena que participa dessa via de síntese, mas que ao final leva à formação de alfa-metil-noradrenalina. A alfa-metil-noradrenalina tem baixíssima afinidade por receptores alfa-1 e beta-adrenérgicos e, portanto, é conhecida como um falso neurotransmissor. No entanto, a alfa-metil-noradrenalina é um agonista de receptores alfa-2 adrenérgicos, aqueles receptores que estão presentes na membrana pré-sináptica, né? Isto é, na membrana das terminações nervosas simpáticas e que, quando ativados estes receptores, diminuem a liberação de noradrenalina, o que também contribui para o efeito simpatolítico da alfa-metil-dopa. Essa ilustração mostra o papel da alfa-metil-dopa na interferência da síntese de noradrenalina.
Uma vez que a alfa-metil-dopa é substrato para a captação neuronal e também é captada por transportadores de aminoácidos para dentro das terminações nervosas noradrenérgicas, a alfa-metil-dopa sofre a ação da descarboxilase de aminoácidos L-aromáticos, levando à descarboxilação da alfa-metil-dopa e à formação de alfa-metil-dopamina. A alfa-metil-dopamina é armazenada dentro das vesículas de armazenagem, onde ela sofre a ação da dopamina beta-hidroxilase, sendo sintetizada a alfa-metil-noradrenalina. Uma vez que a alfa-metil-noradrenalina não tem afinidade significativa por receptores alfa-1 e beta-adrenérgicos, nós dizemos que ela é um falso neurotransmissor e, além disso, ela age como a alfa-metil-noradrenalina age como um agonista dos receptores alfa-2 adrenérgicos, os quais são predominantemente pré-sinápticos. O principal uso da alfa-metil-dopa até a atualidade é no tratamento da pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é aquele estado de hipertensão gestacional acompanhado de proteinúria. A alfa-metil-dopa é uma droga eficaz e bastante útil em reduzir a pressão arterial elevada na pré-eclâmpsia gestacional.